pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o podcast de cibersegurança. Sou o Eduardo Lopes, CEO da Red Belt Security, e aqui comigo hoje Matheus Borges, nosso diretor comercial, junto com Marcela, que eu já vou apresentar um pouquinho mais, e Edu Garcia, meu xará. Bom, como vocês já sabem, hoje nós iremos falar sobre DevSecOps. Marcela Gonçalves é a nossa coordenadora, do time de P&D e toda a parte de DevSecOps, owner do RIS, nosso bebezão grande, já cresceu. E Edu Garcia é o diretor de tecnologia da VR. Gente, muito bem-vindos, obrigado novamente por essa oportunidade, por esse bate-papo. Matheus? Esse é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, Marcelo e Eduardo, por se juntarem a esse primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Tamo junto. Vai ser um papo bem legal. Bom, vamos falar hoje de DevSecOps, né? Acho que a gente pode começar já direto com algumas perguntinhas, mas só para fazer uma introdução, acho que DevSecOps é uma mentalidade, né? Não é talvez uma ferramenta, talvez sim um conceito, frameworks e outras frentes. Quando a gente fala de DevSecOps, a gente entende que são talvez ações que nós fazemos, que temos que fazer, para se antecipar a possíveis vulnerabilidades, a possíveis brechas de segurança. Sempre se falou muito de DevOps, muito desenvolvimento normal, vamos pensar em agilidade, e criar agilidade você cria também às vezes um problema, que pode ser um problema de segurança. Certo, Matheusinho? Exatamente. E é muito comum esse processo de DevOps pensar em segurança lá no final do processo, né? E vem DevSecOps aí para dar uma chacoalhada nesse processo e trazer segurança um pouco mais para o meio, para realmente influenciar o modo como as aplicações são desenvolvidas. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Exatamente. Destrinchar um pouco mais e aprender com essas feras que estão com a gente aqui hoje. É um tema legal, é um tema super importante, que está em alta hoje no Brasil, né? Um dos temas que a gente mais vê as pessoas falando, precisando. E Edu, perguntinha para você para a gente iniciar esse tema aqui já. Onde você acha que deve se iniciar essa jornada? É realmente uma mentalidade ou é ferramental? O que você imagina ali para, de fato, implementar isso, seja em empresas, seja em esteiras, e aí baseado na sua experiência? Bom, Edu, obrigado pelo convite aqui, né? Eu acho que, bom, sobre a pergunta, olhando para o DevOps, quando a gente estava, porque o mercado andou, né? Então, muitas empresas adotaram o DevOps ao longo do tempo, e aí fica-se discutindo sobre segurança e o nascer de códigos já melhorados, preparados, ou a gente evitar com que a gente tenha problemas de segurança lá depois, retrabalho, o risco que você corre. Então, assim, existe um gasto aí toda vez que a gente, ao contrário, né? A gente tem que investir no começo, quanto mais cedo a gente investir, melhor é o fruto que a gente vai colher depois, né? Então, como foi a cultura DevOps, eu acho que agora as empresas começam a olhar muito para o lado de segurança, para que preparem profissionais que tenham ferramentas e processos para que a gente possa realmente usufruir e ter melhores códigos ao longo do tempo para poder cumprir o time to market, que hoje é bem agressivo na maioria das indústrias aí. Tá? Maravilha. Sim. E até acrescentando, né, o que o Eduardo disse, a gente tem essa necessidade de continuar entregando com agilidade, né? Então, eu acho que até um dos primeiros passos aí, conforme você citou, para essa jornada, é ter previamente um processo de DevOps muito bem estruturadinho. Então, eu acho que esse é o primeiro passo ali para você começar a se preocupar com segurança, ter esse processo de DevOps estruturado, né? Quando a gente está fazendo esse trabalho de implementação de DevSecOps, é uma coisa que a gente coloca assim, primeiro item a ser feito é entender como que está esse ambiente, quais as ferramentas que já são utilizadas para identificar ali onde tem gap já e traçar um plano de ação baseado nisso, né, no cenário atual da aplicação. Então, a gente faz o que a gente chama de um assessment de maturidade ali para entender qual nível que essa aplicação já está e como que a gente pode melhorar isso. Então, acho que é bacana já ter como partida essa cultura de DevOps já pré-estabelecida e, se não tiver, implementar. E, Marcela,
você como líder do nosso time de DevSecOps, da parte de consultoria aqui na Red Belt, e a gente trabalha hoje com muitos clientes nessa frente, né? Implementando todo o processo para eles, ajudando a realmente chegar nessa maturidade do modelo de DevSecOps. Você acha que DevSecOps hoje é um termo da moda? Tem gente querendo fazer porque o mercado está fazendo? Ou é realmente um próximo passo depois do DevOps? Tem alguns clientes que você acredita que o mercado está fazendo, vamos implementar o DevSecOps mesmo antes de ter o DevOps maduro? Então, eu acho que não é nem uma questão de termo da moda, é uma necessidade mesmo, né? À medida que a transformação digital foi acontecendo e a dependência da tecnologia ela foi se estabelecendo para as empresas funcionarem, você precisa garantir a segurança dos dados que você está armazenando e trafegando na sua aplicação. Então, com as regulamentações, né, que a gente vem tendo aqui no Brasil, que a gente tem agora, é uma necessidade e precisa ser feito. Então, deixou de ser mais um plus. É algo necessário. E essa questão de você, antes do DevOps, já pensar no DevSecOps, a ideia é que os dois, eles trabalhem em conjunto, né? Então, o Sec dessa situação, ele traz a segurança para o centro do que o DevOps já faz, que é automatizar, fazer com que as equipes trabalhem em sinergia, tanto a equipe de operação quanto a equipe de desenvolvimento. O DevOps, ele traz muito esse conceito de ferramenta. E o DevSecOps precisa também de ferramenta para ele ser implementado, né? Mas tem também todo o lado da cultura, que daí a gente já trabalha com as pessoas, né? Legal. Pensando em cultura, Edu, na sua experiência, né, nos últimos lugares onde você viu, eu sei que você também conversa com muitas pessoas, né, falando de dificuldade, de problemas, a gente estava até brincando aqui um pouquinho antes. Como que você vê essa adoção por parte dos programadores, das equipes, né? A gente fala das squads e daí em diante. É algo fácil ou você precisa não impor e sim vender para eles a ideia, o conceito? Eu acho que é uma mistura delas, né, Edu? Eu acho que a gente... O que eu venho assistindo e que eu converso muito com os amigos no mercado, que, assim, no geral, existe uma deficiência no mercado hoje. Primeiro porque o volume que falta gente no mercado. Então, tem muita gente nova entrando no mercado, né? Pessoas mais júniores entrando no mercado. E essas pessoas não passaram ou vão passar ainda por problemas, situações, desenvolvimento, vão ainda estudar ainda mais, né? Para poder se desenvolver como profissional e dentro dos projetos. Acho que não existe nada como projetos, né? Para o profissional aprender. Então, assim, existe essa deficiência hoje dos profissionais e do conhecimento de segurança mesmo, mas quando eu falo conhecimento de segurança, mais profundo do que é hoje. Porque os programadores, no geral, eles têm uma boa noção, mas aí quando olha no todo, e aí não é só o código, é o processo como um todo, muitas vezes, né? A gente fala de IDOR, aí, problemas com IDOR no mercado, então assim, o processo como um todo precisa ser visto e precisa ser trabalhado. Então, eu acho que, primeiro, ter um time híbrido ou mesclado, ou com pessoas júniores e pessoas sêniores para poder... porque só ter pessoas sêniores no time também não fecha a conta, né? Exato. Ou pessoas especializadas. Então imagina o seguinte, né? Você, sei lá, tem empresas aí com 50, 100 squads. Se você tiver um profissional especializado em segurança, né? Ou desenvolvimento seguro dentro de cada squad, às vezes a conta não fecha. Então tem um trabalho que precisa ser feito ali de novo, né? Repito sempre, pessoas, processos e o próprio desenvolvimento dos profissionais e as ferramentas, né? Para poder ajudar no dia a dia, fazer com que o código, não só o código, mas o processo como um todo seja seguro ali para a companhia ou para aquele produto específico. Tá? Muito bom. Matheus, perguntinha para você. Para mim? Vamos lá. Você veio da Austrália, né? Para quem não sabe, você ficou lá 9 anos, Sim. trabalhando com cibersegurança. Lá, como que você viu o mercado reagir a isso? Era algo já implementado? Já era algo que tinha na maturidade das empresas? Ou é algo embrionário, como você viu aqui no Brasil também? Enquanto eu estava lá, era algo embrionário há 3 anos atrás. Entendi. Então, eu acredito que o mercado, na Austrália especificamente, que é de onde eu vim, maturidade como um todo, não só de DevSecOps, mas de certificações, de ISO 27001 e outras práticas, ele é um tanto mais maduro quanto o do Brasil. Então, quando eu saí de lá o ano passado, em 2020,
2021, já se falava em DevSecOps, já estava muito mais maduro do que estava aqui no momento atual. Então eu vejo hoje muitas empresas falando desses termos, pensando em embarcar, mas a maturidade do mercado realmente está um pouco atrás ainda, mas a evolução é muito longa e muito rápida. Então eu vejo essa adoção muito rápida aqui também. Muito bom. Mar, a gente fala de DevSecOps, tem empresas que falam de SecDevOps, né? Você colocar a segurança de fato em primeiro lugar. Outra só DevOps. Você consegue descrever um pouquinho a diferença? Só para as pessoas que estão nos ouvindo entender e não achar que é um erro, às vezes, de quem está escrevendo ou de quem está lendo? Sim. Na verdade, é tudo uma questão de abordagem, né? O DevOps, ele, como eu disse inicialmente, ele é um processo para agilizar a entrega de software, né? Então, antes a gente tinha ali a parte de uma equipe segregada de operações e uma equipe segregada de desenvolvimento, onde elas atuavam completamente separadas, né? Então, quando veio essa ideia de você precisar entregar software de forma mais rápido, a gente veio com DevOps para automatizar esse processo. Então, eu consigo ter 10 deploys por dia, a cada feature que eu faço, eu dou um deploy e eu consigo lançar esse produto para produção de uma forma mais fluida através das ferramentas que esse processo possibilita. Quando a gente começa a falar de segurança nesse processo, nós temos a abordagem, conforme o Edu falou, do SecDevOps, que traz a segurança num princípio. Então, a premissa para que esse produto exista é que ele seja seguro, né? Então, quando eu vou pensar, a gente fala de termos de arquitetura de segurança, por exemplo, que você já pensa em toda a arquitetura dessa aplicação baseada em segurança. Então, nesse conceito, a premissa, ela é segurança, né? Agora, quando a gente fala do DevSecOps, é basicamente o conceito de DevOps, na entrega de software fluida, mas com segurança no meio. Então, nesses modelos que a gente tem de desenvolvimento ágil, com o Scrum, por exemplo, a gente, na hora de elaborar as features, a gente traz ali insights em cada etapa do ciclo de desenvolvimento do SDL lá, a gente consegue trazer insights de segurança em cada uma das etapas. Então, por isso que a segurança fica ali no centro do DevSecOps. Marcela, só complementando, o que eu vejo quando eu converso muito com amigos no mercado é uma evolução as coisas, né? Então, assim, a gente vê algumas empresas ainda evoluindo para DevOps e ter esteiras automatizadas, né? Criar o CI/CD ali. E aí, é engraçado que você vê, depois do CI/CD, vinha a preocupação com segurança, né? Então, porque a partir do momento que você começa a entender como é que aquele fluxo acontece dentro da esteira e que você consegue plugar com muito mais facilidade ferramentas de segurança para fazer análise do código, então começa a ficar a vida começa a ficar mais simples a vida. Mas até chegar nesse ponto, tem empresas ainda que ainda estão muito lá atrás, ainda tentando andar nesse caminho para poder ter uma esteira, né? Ou para ir para esse caminho, e tem outras que já estão muito evoluídas, olhando já outras coisas além de simplesmente os produtos de segurança para análise de vulnerabilidade dentro da esteira. Então, eu acho que no mercado a gente acha um pouco de tudo, né? Então, quando você comentou de Austrália, por exemplo, aqui no Brasil o que eu vejo depende... Olhar a maturidade é um negócio que, se você comparar, por exemplo, banco e indústria fabril, existe uma diferença muito grande ainda, né? Então, mas o mercado evoluiu, assim, na minha opinião, eu vejo, pelo menos, o mercado está evoluindo, e o mais importante as pessoas e os executivos nas empresas começaram a entender, vide esses ataques cibernéticos que vem acontecendo ao longo do tempo, a quantidade de vazamento de dados nas empresas que andam acontecendo cada vez e mais perto, né? Você escuta amigos comentarem sobre isso, então você começa a entender que vê, na verdade, essa evolução de budget também, que é importante porque não dá para tudo custa dinheiro, né, para fazer. Então precisa, para minimizar risco, precisa entender o risco e precisa ter budget, né? Aprovar budget para que você consiga evoluir isso dentro da empresa. E vocês dois mencionaram cultura, né? Quando eu comparo até a Austrália, lá o board já está muito mais avançado em ter o tema segurança nas discussões diárias deles. E
100% de razão. Quando você fala que o setor financeiro no Brasil hoje é um dos mais avançados no mundo, tanto em segurança quanto em relação à antifraude, né? A gente sabe que o pessoal do setor financeiro aqui tem que matar meia dúzia de leões a cada hora, né? Não por dia, não. Então o jogo é diferente mesmo. Mas eu queria jogar para vocês dois quais são os benefícios hoje de ter um modelo DevSecOps. A gente falou em trazer segurança um pouco mais para dentro do processo, mais para o meio e para o início do processo, mas existe sempre uma preocupação em tirar a agilidade do modelo DevOps, que nasceu para ser ágil. E hoje só fala que tudo tem que ser ágil. Essa preocupação é do mercado, ela é real, ela é um problema ao implementar-se um modelo de DevSecOps? Posso começar aqui, Marcelo? Eu vejo algumas situações que eu posso compartilhar aqui. Então, por exemplo, eu vejo alguns amigos comentarem sobre problemas de segurança no final do projeto. Então, tem que... assim, podia ter visto no começo. Então, às vezes precisa, dependendo do tipo de problema, tem que refazer, tem que rearquitetar as coisas. Então, assim, aí começa a complicar bastante, porque aquele projeto que ia custar X, agora talvez custe 2 vezes X, né? Fora o tempo, né? Que explodiu já de entrega. Time to market, que é outro, né? Envolve uma série de outras coisas que estão ao redor ali. Ima, uma pergunta, né? Nós estamos falando aqui da visão do Edu, sobre o outro lado da mesa. E dentro de casa? Como que você conseguiu implementar isso, né, para o próprio time, a forma da gente realmente ir para consultoria, serviço e tudo mais, isso é claro. Mas como que você hoje consegue atrair desenvolvedores que não são de segurança, concorda? Né? Você não acha DevSecOps no mercado. E a partir do momento que ele entra aqui, claro, ele recebe tudo naquele banho, aquela loja relacionada a desenvolvimento seguro. Como que foi para essa adaptação? Para o time de Dev mesmo? A gente tem que ter uma abordagem, quando a gente vai falar com o pessoal mais técnico, de atrair mesmo eles, né? Então, apresentar para eles quais são as vantagens deles adquirirem esse conhecimento, que isso é bom para a carreira deles, é algo que no mercado está muito em alta, não existem profissionais que tenham já esse skill, né? Então, a gente apresentar dessa forma é o ponto de partida, assim, para já mostrar pra pessoa assim, ó, você não tá fazendo isso porque a empresa tá mandando você fazer, porque a gente quer que você faça mais do que você foi contratado pra fazer, porque muitas vezes quando você chega num desenvolvedor e você fala pra ele, olha, você precisa ter um desenvolvimento seguro, ele vai falar, não, eu não sou consultor de segurança, eu sou desenvolvedor, né? Existe essa mentalidade. A nova geração que está se formando de desenvolvedores, eles já estão vindo muito mais flexíveis com relação a isso, mas a gente ainda tem profissionais de carreiras muito extensas no mercado, e principalmente aquele sênior que já tem 20 anos de carreira, chegar pra ele e falar, ó, tudo que você tá fazendo aqui, ó, você precisa repensar, agora se atualiza. Essa abordagem não funciona. Sim. Então, falar pra ele de fato que o mercado está evoluindo para isso, e para sua carreira, isso é muito bom. Você vai ser um diferencial no mercado, o seu perfil, se você tiver essa abordagem. Só que daí é uma faca de 2 lados. Eu nem sei como que fala essa frase. Isso. Porque ele vai ser um cara mais assediado, né? A partir do momento que você dá esse conhecimento para ele, então você tem que ter ali um programa de reter esse cara, trazer ele pro seu lado, fazer com que trabalhar nessa equipe seja legal para ele, que ele adquira sempre conhecimento e vista a camisa mesmo do time que ele está trabalhando. Então é um desafio mesmo, falando dessa parte. Mas dá para ser feito, sim, de uma forma mais fluida e trazendo essa pessoa para o seu lado. Edu, você comentou sobre cultura, depois agora você estava falando também da parte de convencimento dessas pessoas e até de experiência sua do mercado e com outros colegas. Na ponta do lápis, no final do dia, a conta fecha para um DevSecOps, para um processo de DevSecOps dentro da companhia? Aí eu trago vocês aqui para essa discussão, porque, de novo, olhando para o mercado é difícil. A gente fala com colegas, fala com algumas empresas, algumas consultorias específicas igual vocês, e aí a gente pega muito o conhecimento de vocês, né, obtém muito a ajuda de vocês para que a gente possa tracionar as ideias que a gente tem. Então,
a gente discutiu há um tempo atrás sobre, vamos colocar, por exemplo, um especialista em segurança de desenvolvimento dentro de cada squad. Talvez não feche a conta e realmente a gente foi fazer o business case, não faz sentido. A gente está contratando vocês para poder trabalhar e entender o que a gente pode fazer, aonde a gente pode fazer, trazendo pessoas específicas, processos e ferramentas para a gente adequar, fazer uma jornada, né? Vocês estão propondo uma jornada para nós que eu acho que faz total sentido para a gente evoluir o que a gente já tinha até o momento e sair do outro lado da melhor maneira possível. Então, acho que é isso. Maravilha. Trazendo vocês para a mesa, esse é o ponto aqui, tá? Só até, né, como ele comentou de ter uma pessoa dentro de cada squad, esse é o mundo ideal, né? Quando a gente olha lá o manifesto DevSecOps, é o que eles recomendam. Em cada tem que ter. Só que a gente cada sabe... esteiro profissional. Exato. Um Security Champion, né? Que a gente chama, que é o profissional responsável por garantir a segurança daquela squad. Só que dentro da nossa realidade, a gente consegue enxergar que é muito difícil conseguir esse profissional. Então, por isso que é importante ter esses programas de treinamento, você conscientizar, prover esse conteúdo pro time técnico mesmo, né? Promover workshops. Às vezes você tem uma pessoa dentro ali da sua equipe que tem esse conteúdo, que sabe, tem esse entendimento, tem esse conhecimento, engajar ela de transferir esse conhecimento para as demais, né? Colocar ali para ela um plano de, olha, tá aqui nas suas metas você passar esse conhecimento adiante, porque a gente sabe que o mercado ele tem muita rotatividade, então ser periódico esses treinamentos também é muito importante para formar esses times, né? E Marcela, só adicionando, eu acho que o treinamento das pessoas, tanto do lado da squad quanto do lado de arquitetura, é importante. Sim. Então, as duas coisas precisam evoluir para que a gente realmente possa obter melhores códigos aí ao longo do tempo. E eu vou me estender um pouco nesse tópico de ter ou não ter alguém lá dentro. E feedback de clientes nossos tem sido que ter alguém do lado deles sendo formado como um Security Champion, ele facilita muito o processo de adoção do processo de DevSecOps. Por quê? Se a gente chega, uma consultoria externa, você precisa fazer isso porque não está seguro, você começa a mandar nos caras, eles vão ver, puta, eu não preciso de um polícia aqui me falando o que fazer. Quando você forma alguém interno, alguém do time deles, que eles reconhecem, que eles respeitam muitas vezes. Então, sim, esse processo fica muito mais simples, porque eles veem naquela pessoa alguém que quer ajudar, quer colaborar, quer desenvolver um modelo seguro para ajudar no processo como um todo. Então, acho que facilita bastante. E outro benefício grande, mas que não é muitas vezes o que é procurado por empresas que querem implementar. Você tem um time de DevOps, são desenvolvedores que entendem de operação, que o objetivo deles é desenvolver o código de uma maneira muito rápida. Quando a gente implementa um modelo DevSecOps, ele recebe um feedback das ferramentas, ele sabe exatamente que aquele código que ele acabou de desenvolver tem uma falha. Ou seja, ele aprendeu naquele momento a como desenvolver um código sem aquela falha. Então, ele por si só está se desenvolvendo como um profissional ao longo desse processo como um todo. Então, além do processo sair melhor, a aplicação sair mais segura, o seu time está se desenvolvendo e é um benefício para todo mundo. Sim, para o profissional, eu tenho escutado. O profissional evoluindo, então acho que Exato. É ganho para todo mundo, né? Exato. E naquela hora que você mencionou também do comprometimento, talvez da agilidade das entregas, né? Uma coisa que isso é basicamente unânime quando a gente vai falar de DevSecOps, as pessoas falam, mas agora vai começar a barrar todos os meus deploys, não vai sair mais nada. Mas a ideia não é essa, a ideia é que seja um processo de implantação gradual, né? Eu não vou implantar uma ferramenta de SAST, por exemplo, de verificação de código, e no momento da implantação eu já vou colocar blocos ali para que esse deploy não passe. A ideia é que no momento em que a gente implanta a ferramenta, não bloqueia nada. A gente vai entendendo como que a ferramenta vai se comportar naquela aplicação e vai ajustando ali as verificações que ela faz dentro daquela aplicação para até chegar num nível que é um processo de maturidade mesmo. Chegar num nível que a gente vai virando as chavinhas e vai apertando um pouquinho mais. São estágios. São estágios. Para chegar naquele modelo final.
Exatamente. É a adoção, de novo, né? Eu volto para a adoção e é uma evolução. Então, assim, para fazer CI/CD, você tem uma adoção da ferramenta, porque às vezes o desenvolvedor, eu fazia de um jeito, agora eu vou ter que usar o pipe aqui, aí quando se tem o pipe, aí você adiciona segurança. Nos lugares que eu passei, sempre vi, adiciona a segurança primeiro, fazendo uma análise para a gente entender o tamanho do que se tem, né, e o que precisa fazer, e os planos para a gente ir mitigando até chegar no momento que, não passa mais vulnerabilidade nem A, nem B, nem C, nem D, nem E. E aí a gente consegue realmente ter aquilo, pelo menos nesse pedaço da esteira, da melhor forma que é possível. E aí a gente volta naquele tripé clássico de qualquer coisa de segurança, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então a gente entra em alguns clientes que falam, cara, tem uma ferramenta de DevSecOps aqui dentro, mas não funciona. Porque não funciona porque você tem só um pé do tripé. Então você precisa dos processos e das pessoas que estão faltando. Exatamente. E é extremamente interessante. Estava até pensando como que nós já fizemos, né, para educar de forma, né, não estou falando assim de forma corretiva, mas também de convencer desenvolvedores, né. Então uma dica para as empresas que estão nos ouvindo, para os profissionais. Possivelmente a empresa que você está hoje, ela faz algum trabalho de pentest, de Red Team. Envolva os programadores. Caso seja programação interna, envolva os programadores para realmente convencê-los de que aquilo que eles estão fazendo e programando gera vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades geram impacto ao negócio direto. Sim. Eu estava lembrando do início da nossa história com DevSecOps, que a gente sempre envolveu o time de Red Team junto nos projetos. Para isso, para a gente ter essa conexão e um conseguir mostrar para o outro, né, de fato, a importância uma troca, né? do DevSecOps. E vamos lá, tem empresa que pensa, é caro, é extremamente caro. Vamos falar que uma empresa quer por conta própria fazer isso. É possível fazer com ferramentas open source? É possível fazer só com framework? O que você tem de dicas para isso? Hoje a gente tem assim... Até pro nível de maturidade, né, do zero ali, o que você imagina? Hoje a gente tem, para todas as frentes, falando de DevSecOps, a gente tem ferramentas open source disponíveis no mercado. É claro que existe a questão, né, de qualidade e de como implementar as ferramentas que são mais robustas e têm menos falso positivo, digamos assim, são ferramentas pagas. VeraCode, por exemplo. VeraCode, por exemplo, que hoje é das que tem menos falso positivo no resultado. Essa questão do falso positivo é uma questão muito importante porque a partir do momento que você põe muito falso positivo no resultado, isso descredibiliza o resultado, né? Então, se você roda uma ferramenta aí que a gente, por exemplo, um Dash, que a gente tem a WASP Zap aí, que é open source, é gratuito do projeto da WASP. Se você roda esse cara e acha 300 vulnerabilidades de uma só vez, e daí o desenvolvedor recebe esse backlog de vulnerabilidade e vê que das 300, as 10 primeiras que ele olhou é falso positivo, ele descredibiliza todo o restante. Então, é legal você implantar essas ferramentas muito bem reguladas, para que elas tenham um resultado mais legal, assim, para você passar para o seu time depois, para eles corrigirem. Mas existe ferramentas de SAST, existe ferramentas que a gente chama de SCA, né? Que são ferramentas para fazer a verificação das dependências que você tem na sua aplicação. Scans de container tem também bastante. Então, de API, a gente consegue ter esse respaldo em todas as fases. Assim, a gente tem uma alternativa open source hoje em dia. E se a gente for olhar para esse processo, vamos supor que eu sou uma empresa nova, eu quero olhar para DevSecOps de qualquer jeito. Eu posso iniciar por onde? Um checklist, talvez? Sim, o que eu falei lá no início de fazer esse assessment de maturidade, eu bato muito nessa tecla porque é muito importante. E como que a gente faz? Existem frameworks hoje que possibilitam esse assessment, né? E a gente tem o da WASP-SAN, que basicamente você consegue fazer online esse assessment, respondendo lá, a pessoa responsável pela aplicação, que tem conhecimento técnico da aplicação, ela consegue responder um questionário e no final vai sair para ela, seu nível de maturidade é esse, e ela vai conseguir entender, através dali, o que ela precisa fazer
Então, aquilo ali já vai te sair com um plano de ação, tá? Então, a partir daí você consegue, depois de fazer esse levantamento e saber onde que estão os seus gaps, eu acho que o próximo passo seria você colocar um SAST ali, por exemplo. Não precisa estar imediatamente atrelado à pipeline, mas pelo menos tenta rodar ele antes de subir para um ambiente de homologação, para você já ter ideia do que você tem ali de vulnerabilidade, o que a ferramenta que você selecionou ali já identificou. Tá. Né? E qual que é a diferença, Mar, de DAST para SAST, pessoal? Tá. É o tempo, né, que essas ferramentas elas são executadas. Então, quando a gente fala de SAST, são ferramentas executadas antes do build ali, né? É uma verificação do código-fonte mesmo. Então, ela procura vulnerabilidades dentro do código-fonte. Quando a gente fala do SCA, é a mesma abordagem, só que ela procura vulnerabilidades nos códigos de terceiro, ou seja, códigos que você importa para a sua aplicação. Geralmente são bibliotecas que você utiliza dentro da sua aplicação ali, e também está precisando de update, de já sair um patch que corrige determinada vulnerabilidade. Então, esse é o SCA que roda ali em parceria com o SAST. E temos também o DAST, que daí é num outro momento, é depois, né, desse build com a aplicação já pronta. Então, ele faz ali um teste dinâmico dessa aplicação, procurando vulnerabilidades neste momento pós-build. Tá? Senhoras e senhores, tivemos uma aula agora de DevSecOps. Uma aula. Excelente. Bela dica, o ASP-SAN, que você vai acessar. Para fazer o assessment, o ASP-SAN é um framework da WASP, que é basicamente um questionário que você vai responder sobre a sua esteira de desenvolvimento, e daí ele vai te dar um nível de maturidade que é de 0 a 3, sendo 3 o nível mais alto ali, que você já tá ótimo de maturidade, mas é muito difícil alcançá-lo, né? E nem precisa chegar no 3, depende muito do seu negócio, do seu apetite de risco, do que você trafega na sua aplicação de dados, depende muito do seu cenário. Maravilha. Então, fiz o checklist, entendi quais são as minhas brechas ali, talvez o que eu não consiga fazer, o que eu não faça hoje de verificação do meu próprio desenvolvimento. E ali eu já botei algumas dicas do que fazer para melhorar, certo? Sim. E aí criar processinhos internos, passar isso para o time de desenvolvimento, treiná-los. Então é uma forma de você talvez fazer sem custo direto de ferramental. E o legal do ASP-SAN é que ele não aborda só o desenvolvimento. Ele entra desde a parte de governança, design, desenvolvimento, aí as verificações de segurança e operações, que é depois de você monitorar a aplicação como um todo. Então, ele olha o ciclo, né, de desenvolvimento de uma aplicação do início ao fim. Legal. E não se desespere, né? Quando quiser, porque tem isso, né? Sim. A brincadeira da ignorância é uma bênção, né? Então, quando pega-se o resultado, isso serve para qualquer ferramenta de segurança, né? Quando pega o resultado, precisa entender isso, precisa digerir essa informação e criar uma estratégia para ir resolvendo todas elas. Ou... Priorizar, né? Porque não tem que resolver, tenho 10 problemas, os 10 são prioritários. Não, vamos priorizar por onde começar, porque às vezes um ajuda a execução do outro. Então, ter esse discernimento também de olhar por esse resultado e saber o que fazer, né? Eduardo, quando a gente fala de resultados em gerais de segurança, muitas vezes a gente cai num technical case. A gente fala de vulnerabilidades, números de vulnerabilidades, e a gente sabe que executivos e o board não entendem essa linguagem. E não deveriam entender mesmo, pra falar bem a verdade. Como você vê essa discussão de DevSecOps, que aparentemente é um termo meio técnico, sendo discutido nos níveis altos de hierarquias de empresas, acostumados a falar em risco? Eu acho que o risco para o nível mais executivo é um risco como risco de segurança no geral. Acho que não entra, porque são tantas áreas dentro. Se a gente for analisar a segurança, são vários nichos ali dentro, né? Então, a gente está falando de perímetro, a gente está falando de código, e tantas ferramentas a gente brinca muito, eu falo muito do exemplo da cebola, né? Então, assim, você cria várias cascas, né? Para poder realmente você se preparar para situações ou para você realmente ter ferramentas que te apoiam a minimizar o risco. Então, eu acho que a conversa no executivo é muito falando sobre risco de segurança.
voltando muito para quando a gente fala de cibersegurança. Então, quando você... Hoje, falar, por exemplo, de ransomware é um negócio mais fácil no meio executivo de tantos... infelizmente, né, de tantos casos, né? de casos e que a mídia mostrou, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, assim, os executivos começaram a entender um pouco mais sobre isso. Mas a ideia mesmo é falar sempre sobre o risco de segurança, o que você está colocando em jogo ali, em risco mesmo. Acho que esse trabalho que tem que ser feito e não... Se levar o técnico é difícil, pelo menos o que eu vejo no mercado, é difícil de você encontrar pessoas. Às vezes você vai para um conselho administrativo explicar alguma coisa, difícil falar tecnicamente, tá bom? Não, muito legal. E eu estava pensando aqui enquanto você falava, como que a gente defende um projeto desse perante tantas prioridades, vai? Como que a gente prioriza um projeto de DevSecOps? Porque não existe um budget ilimitado, né? Temos 200 projetos de segurança, tem um upgrade da ferramenta tal, tem a implementação do modelo XPTO. DevSecOps fica onde nesse processo? E ele varia muito de indústria para indústria, você acredita? Eu acredito, porque aí depende do risco, né? Por exemplo, não dá para comparar o volume em dinheiro, né? A perda em dinheiro de uma instituição financeira, talvez a perda em dinheiro num outro tipo de indústria, tá? Então, é difícil isso. Agora, o que precisa ser colocado ali, normalmente, mede-se o risco, junte o time de segurança que toda empresa tem, né? Perfeito. Junte o time técnico para poder tentar... Precisa haver uma convergência entre ambos ali, né? Do qual é a ideia e qual é a execução. Aí, a partir disso, entender quais são os riscos. E aí, gente, para mim é business case financeiro, tá bom? Porque no final levar pro conselho, para os executivos da companhia, qual é o risco em dinheiro que a gente pode perder. E aí, baseado nisso, você coloca dentro das suas prioridades. Acho que não tem jeito melhor do que fazer do que desta forma. Acho que existem vários modelos, tá? E cada um vive uma realidade diferente no mercado, tá bom? E é um desafio muito grande para todo mundo. Tá? Eu vi 2 casos já, um que estavam defendendo, né, sobre desenvolvimento seguro, e veio a pergunta de um executivo, mas calma aí, eles desenvolvem de forma que não é segura? Então, assim, na cabeça deles, né? Não faz sentido. Não faz sentido, calma aí, eles desenvolvem propositalmente de forma errada? Não é isso. E aí você, né, então assim, quem foi por esse lado, cara, morreu na praia. E uma outra que eu gostei bastante eu imagino que toda empresa que está olhando para DevSecOps, em algum momento ela fez um trabalho de penetration test. Em algum momento, um pen test, algo do tipo. E aí foi uma coisa legal, eu vi, depois de assim, né, a empresa tinha feito já durante 2 anos, pegou a quantidade de vulnerabilidades, pegou as críticas, conseguiu mensurar o impacto daquela crítica e falou, olha, nós demoramos para encontrar essa vulnerabilidade crítica 1 ano depois que a ferramenta já estava no ar. Ou seja, a aplicação. Nós chegamos 1 ano de exposição. A gente poderia ter sofrido esse risco altíssimo. Para garantir que a gente não sofra isso, nós temos sim que entrar com um SDLC. Não me interessa nesse momento, não é o intuito, então vamos fazer pentestes contínuos. Não, calma aí. Também a conta muda. Então acho que são algumas formas, né, igual o Edu falou ali, de você qualificar e quantificar o risco, né? Acho que esse é o principal. Perfeito. Acho que é isso, viu, pessoal? Tomei aqui já uma olhadinha ali. Já está atingindo de novo ali a quantidade de minutos. Mar, algum ponto a mais que você queria adicionar? Edu? Eu acho que é importante, você mencionou a questão do pentest agora, e é importante mencionar que o pentest, ele faz parte do ciclo de desenvolvimento seguro. Ele não deixa de existir. E é importantíssimo que ele continue existindo, né? Essas ferramentas que a gente coloca, todo esse treinamento que a gente faz com os desenvolvedores não substitui o trabalho que é feito pela equipe de penetration test aí, tá? Testes, vulnerabilidades relacionadas à lógica, né? A regra de negócio não são pegas por essas ferramentas. Perfeito. E elas precisam ser feitas através do pentest. Olha, acho que agora a gente precisa de mais uns 30 minutos para... É uma evolução, mas é uma evolução
para mim, o DevSecOps, a gente vai evoluindo, a evolução é entender o todo, né? São as regras, os processos, as regras de negócio que influenciam bastante e que tem que realmente de ter uma visão do todo, e aí um teste lá no final é importante na hora que você termina, na hora que você faz, depois e tornar isso cíclico, né? Porque vai mudando, ao longo do tempo você vai implementando novas funcionalidades no seu produto, então você precisa de tempo em tempo fazer um teste novamente lá de penetração, um teste de vulnerabilidade ali no final para que realmente a gente cubra e se descobrir alguma coisa tem que resolver o mais rápido que é possível, né? Gente, Mateuzinho, mais algum ponto? Não, muito bom, muito obrigado pela participação de vocês. Gosto bastante desse assunto também, viu? Gente, chegamos ao fim então, de mais um episódio do DevSecOps. Gostaria de agradecer imensamente Marcela, Matheus e Edu Garcia, nosso grande parceiro aqui. E obrigado a vocês que estão nos assistindo.